Boa noite, amigos e amigas aí. Valeu, Davi. Aprendo contigo, meu irmão. Que Deus abençoe agora na hora de entender Hebreus, que é super tranquilo, um texto super fácil, super delicioso. Faz muito sentido ele estar na Bíblia, né? Eu gosto muito dele. Deixa só aparecer para mim aqui. Mais uma vez, o meu lugar é o pastoral. Aqui é um pastor tentando lidar com essa bomba que o dos Anjos plantou no Gabriel. E aí eu fui partilhando aí com o Gui, o Davi, e é do ambiente pastoral que eu vou tentar explicar tudo isso. Então, eu tentei fazer meus slidezinhos para eu ler, e eu pretendo falar no tempo, são 20 minutos, né? Então, 8h05, eu paro, 8h04, 8h05. Pode passar, Gabs, pode passar. Eu começo daí. O testemunho embrionário do qual todas as iniciativas pastorais, interpretativas e teológicas das comunidades de Jesus derivam, que todos, né, essas iniciativas pastorais derivam, é da crença de que tudo que podemos conhecer sobre Deus e sua vontade para o ser humano e a criação passam agora pelo ser humano Jesus de Nazaré, o Cristo. Eu acho que essa é o testemunho raiz, esse é o testemunho raiz de onde surgiu a árvore de todas as teologias que nós vemos no Novo Testamento. De alguma forma, são variações disso. Então, por exemplo, tem esse texto de Hebreus. Muitas vezes, de modos diversos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Ele é o resplendor de sua glória e a expressão de sua substância. É um pouco daquilo que o Davi falou do rosto de Deus. O rosto de Deus é Jesus agora. Colossenses, né? Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele fostes levados à plenitude. Ele é a cabeça de todo principado e de toda autoridade. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Marcos coloca, né? Eu peguei esse registro dos sinóticos, da ideia do Filho de Deus como um título autoritativo para o ministério de Jesus. João, que dentre essa afirmação, acho que ele é o que mais passeia, né? A comunidade joanina, ela foi a que mais reverberou essa crença, né? De que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este deu a conhecer. E não é à toa que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E se conhecermos Jesus, nós certamente conheceremos o Pai. Nos evangelhos sinóticos e João, nós vemos como essa autoridade assumida por Jesus e crida pelos homens e mulheres que o seguiam, perturbou a compreensão religiosa do seu tempo, desencadeando uma sequência de conflitos e desencontros que culminou em sua morte. Esta que foi planejada pelas autoridades judaicas, concedida pelas autoridades romanas, endossada pelo povo e também misticamente abraçada por Jesus. Em um primeiro momento, portanto, precisamos assumir a morte de Jesus como um assassinato. Sua mensagem evangelho era intragável demais e sua biografia precisou ser silenciada para a manutenção da própria estrutura teológico-política do tempo dele. Eu sei que é moderno demais, né, colocar teológico-político naquele tempo, mas, enfim, né, estamos falando de um outro tempo. Mas quero fazer essa menção de que, num primeiro momento, lendo os evangelhos sinóticos e João, nós vemos um planejamento, e a literatura bíblica ela vai envolvendo todo o povo, né? Todos os sujeitos que estavam presentes na narrativa de Jesus como participantes desse assassinato. E isso é importante partir daí, pode passar, Gabs. Porque, diante disso, para as comunidades de discípulos de Jesus, que deveriam continuar a presença e a mensagem do seu mestre na história, isso levantou inúmeros desafios. A literatura neotestamentária, de Atos em diante, registra parcialmente, em diferentes lugares e contextos, os desafios teológicos, pastorais e interpretativos que repousaram sobre as comunidades de Jesus. Dentre esses desafios, quero listar apenas dois que podem fazer sentido para uma compreensão panorâmica de Hebreus. O primeiro é como explicar a morte deste homem. Não é escandaloso que o Filho de Deus, o Cristo, aquele sobre quem Deus repousou e deu-se a conhecer de forma última e definitiva, tenha sido morto? Não é loucura crer que todo mistério e plenitude da divindade estão envoltos no corpo de um homem que foi crucificado?
As comunidades de Jesus precisaram procurar formas de explicar a sua morte e interpretar o seu assassinato. A vida dessas comunidades dependia dessas articulações e Hebreus tentou oferecer uma resposta a esse desafio. E o segundo desafio, além de precisar explicar a morte, é como afirmar-se no mundo como uma comunidade que, embora tenha nascido do judaísmo, expandiu-se e abraçou todos os povos. Como salvaguardar essa comunidade das antigas convicções, práticas e posturas judaicas que foram ressignificadas ou às vezes até mesmo abandonadas por Jesus? Como é que se pastoreia essas comunidades que eram perseguidas pelas autoridades e também pelos próprios judeus? As comunidades de Jesus precisaram procurar formas de afirmação e legitimação em um mundo amplamente religioso, politeísta, e, sobretudo, debaixo da perseguição judaica. A vida dessas comunidades dependia dessas articulações, e Hebreus também tentou oferecer uma resposta a esse desafio. É aqui que você entende por que para Hebreus tem um efeito pastoral muito prático, quando ele aponta para o sacrifício definitivo oferecido por Jesus. É importante essa noção, porque ele está diante de uma comunidade que vai se expandindo em perseguição e esvaziada de todo o aparato litúrgico que era facilmente enxergado dentro do judaísmo. Então, existe uma consideração pastoral nessa postura, né? A maneira como Hebreus tentou responder essa questão foi fazendo uma interpretação da vida e obra de Jesus dentro da própria literatura israelita, sobretudo a partir de um repertório de conceitos e categorias da literatura e teologia sacerdotal. Então, Hebreus olha para a vida de Jesus e ele interpreta essa vida fazendo referências a conceitos que nós conhecemos na literatura sacerdotal. O assassinato de Jesus foi reinterpretado dentro dessas categorias culticas e sacerdotais. Neste texto, Hebreus enxerga Jesus como sumo sacerdote que, com sua obediência até a morte, repete em níveis cósmicos os rituais conhecidos e repetidos no sistema cultico de Israel. Certamente, esse desafio requer de nós uma insistência e abertura afetiva e intelectual sem precedentes. É muito difícil interpretar a morte de Jesus fora do esquema da substituição penal que nos formou desde o berço como evangélicos. Porém, preservando o desejo de superar essa interpretação incoerente, sustentável e violenta, conseguiremos chegar juntos a uma não tão nova plataforma que dê vida à nossa teologia pastoral e fé. Diante disso, sumarizo algumas molduras que enquadram a leitura sacerdotal de mundo, narrada em muitos textos da Bíblia hebraica, especialmente em Levítico, a fim de termos um diálogo mais honesto com o texto de Hebreus. A primeira nota que eu quero fazer sobre a leitura sacerdotal de mundo, antes da gente comentar um texto de Hebreus, é sobre o objetivo central da literatura sacerdotal. A literatura sacerdotal tem como objetivo central lidar com um evento. Êxodo 25:8. Faz-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus tem um desejo, habitar no meio do povo. Após libertar o povo do Egito, como se fosse uma conclusão desse processo, ele pede a Moisés para organizar o povo para este evento e esta nova realidade que eles viveriam juntos a partir de então. A literatura sacerdotal engloba as variedades de práticas, rituais, posturas e cuidados que precisava se ter para que este encontro entre Deus e seu povo pudesse acontecer sem perigo. Os sacerdotes são organizadores e agentes orquestrando este encontro, como se fossem mestres de cerimônia em uma festa. Esse Deus que tem o desejo de habitar no meio do povo é importante para a gente já mudar até mesmo a matriz afetiva da substituição penal para uma outra forma da gente explicar a soteriologia, porque não é um Deus que está desejoso de satisfação, é um Deus que está desejoso de coabitar, de conviver. E aí eu separei algumas citações do André Schur aqui, o Davi me deu esse livro, Os Homens da Bíblia, eu achei legal algumas citações dele. Ele diz: Deus é uma realidade onipresente, não uma ideia em que podemos crer ou não. E a Elohim habita seu povo onde tem uma casa, o tabernáculo, na época nômade, e o templo, desde que Davi e Salomão substituíram a tenda itinerante por um suntuoso edifício. Deus vive em sua casa, onde sacerdotes e levitas lhe servem como se serve a um rei vivo e bem amado. Nela ele recebe seus filhos e súditos, os Benê Israel, e nela faz ouvir suas vontades. Para todo Israel, o tabernáculo é a manifestação concreta da presença real de Yahvé Elohim entre seu povo. É ele quem dá sentido à vida.
O santuário é realmente o centro da vida nacional, é o lugar da presença de Yahvé Elohim, e por isso, para os hebreus, o centro de toda a terra, o centro do céu e da terra. Como Melquisedeque abençoou Abraão, o sacerdote desempenha uma função vital, permitindo que o povo fique em condições de receber os dons do céu. Grave essa moldura, é importante para o entendimento de Hebreus. Pode passar, Gabs. A segunda nota sobre a ideia, ou sobre a leitura de mundo sacerdotal, é sobre a ideia de impureza. Outro conceito importante para o entendimento da leitura do mundo sacerdotal é o que eles dizem sobre impureza. Na literatura sacerdotal, o ser humano é capaz de impurificar-se, seja por meios naturais e não intencionais, e também por meios intencionais. Esta impureza precisa ser contida e administrada para que não afete a convivência Deus e humanidade. Assim, tanto para Israel quanto para seus vizinhos, a impureza era uma substância física, um miasma aéreo, que possuía a atração magnética pelo reino do sagrado. É evidente, porém, que esses textos se fundamentam no axioma comum a toda a cultura do Antigo Oriente Próximo, de que a impureza é o inimigo implacável da santidade onde quer que ela esteja. Ele assalta o reino sagrado mesmo de longe. Desta forma, as purgações graduais do santuário levam à conclusão de que a gravidade do pecado ou impureza varia em relação direta com a profundidade de sua penetração no santuário. A fonte sacerdotal propõe uma noção de impureza como força dinâmica, magnética e maléfica à esfera do sagrado. É importante pegar essa noção de impureza para o entendimento do que a expiação será. Pode passar, Gabs. Um outro conceito, então, importante que eu quis ressaltar, é o da expiação. Mas um dos conceitos vitais aplicado para a morte de Jesus é o da expiação. A leitura substitutiva penal interpreta esta antiga prática e conceito sacerdotal como punição de um indivíduo culpado. Isso está no texto, inclusive, de Jordânia, que está aqui. Contudo, a compreensão sacerdotal para este verbo é totalmente distinta. A maioria dos estudiosos das literaturas sacerdotais israelitas concorda que a melhor forma de entender o movimento da expiação é na imagem de uma sujeira impureza sendo limpada, e não de uma vítima morrendo no lugar da outra. Atone, ou, enfim, expiação, é a tradução habitual para kippur, mas na maioria dos casos isso é incorreto. Na poesia bíblica, seu sinônimo paralelo é geralmente limpar ou remover, sugerindo que kippur, expiar, significa purgar. Outras passagens poéticas usarão em paralelo cobertura, dando a noção contrária de que kippur conota manchar uma nova substância em vez de apagar uma existente. No entanto, ambos os significados podem remontar a uma noção comum, que é esfregar. Como uma substância pode ser esfregada, os significados derivados de limpar e cobrir podem ser complementares e não contraditórios. O Jacob Milgrom, como uma das referências nesse caso, né, ele traz essa noção de que expiar tem a ver mais com o movimento de limpar do que com o movimento de sacrificar um culpado. E, obviamente, essa purificação, essa limpeza, ela pode ocorrer sem sangue. Isso é uma nota que o Caio Pérez faz. E que fica claro, né, nos capítulos iniciais de Levítico. Mas o sangue, nesse sentido, ele é como se fosse o detergente espiritual, que limpa as impurezas que atacam o reino do sagrado e possibilitam a convivência harmônica entre Deus e a humanidade novamente. Relacionando esses três conceitos, podemos enxergar panoramicamente algumas sensibilidades da literatura sacerdotal. De uma maneira sintética, podemos concluir que Deus quer habitar no meio da humanidade para construir e perpetuar a libertação que começou. Mas essa habitação é perigosa porque Deus é santo, e por isso é importante que o seu povo também seja. Porém, seu povo, de formas naturais, involuntárias ou intencionais, eventualmente se impurifica. Esta condição eventual, e eu quis fazer uma nota nessa condição eventual, para destronar um pouco essa noção calvinista aí da depravação total. Não me parece, assim, nem um pouco coerente com a literatura bíblica essa conclusão antropológica. Eventualmente, existem estados de impureza que nós podemos entrar, como também podemos estar em estados de justiça. Mas esta condição eventual de impureza é extremamente perigosa porque pode afetar a convivência Deus e povo, e com isso afastá-lo, e assim o caos, maldade, morte e dominação surgem novamente. Os sacerdotes são os responsáveis por servirem e organizarem esse encontro entre Deus e a humanidade, oferecendo sacrifícios de várias ordens para que o povo consiga se expressar
e se portar adequadamente diante de Deus, isto é, purificados. Diante dessa moldura, estamos mais preparados para ver como Hebreus interpretou a morte de Jesus de Nazaré, além de conseguir entender junto a isso como essa epístola possibilitou a vivência de uma comunidade que, embora tenha emergido do judaísmo, não precisava mais da participação cultica e litúrgica própria do judaísmo, depois de Jesus, o herdeiro de todas as coisas no resplendor de sua glória. Para fins sintéticos, quero ler com você apenas um texto, Hebreus 9, 11 a 14. Eu sei que existe, por exemplo, Hebreus 2, que fala que a morte de Jesus, ela foi a maneira pela qual ele destruiu o poder do diabo, que domina pelo temor da morte. Mas eu acho que esse texto aqui, eu fiz essa escolha pelo tempo que nós temos, para você ler esse texto a partir desses insights que essa leitura sacerdotal da vida permite. Então, Hebreus 9, 11, eu quero ler. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não pertence a esta criação. Entrou, preste atenção nesse versículo, entrou uma vez por todas no santuário, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e novilhos, e se a cinza da novilha, espalhada sobre os seres ritualmente impuros, os santifica, purificando seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo e a Deus como vítima sem mancha. Quanto mais esse sangue há de purificar a nossa consciência das obras mortas para que prestemos culto ao Deus vivo. Se você pegar, então, essas três molduras que eu coloquei para você da teologia sacerdotal, você consegue ler e participar com uma compreensão um pouco maior desses 4 versículos que eu li aqui. Porque Jesus, assim como os outros sacerdotes, mas com uma diferença considerável, isso é um movimento que Hebreus faz constantemente. Ele compara e diz que é diferente. Ele compara o movimento, mas coloca a superioridade da prática de Jesus nessa equação. Mas Jesus, com sua morte, a imagem que eles viram foi basicamente ele ofertando o seu próprio sangue para purificar o povo. E desse movimento, como sumo sacerdote, possibilitar a comunhão Deus e humanidade novamente. Em um capítulo recheado de analogias, este texto talvez seja mais significativo para percebermos uma interpretação sacerdotal da trajetória radicalmente obediente de Jesus, que culminou no seu assassinato. Assim como os antigos sacerdotes, mas superando-os, Jesus atravessou o santuário cósmico não com sangue de bodes e de novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo redenção eterna. E se o sangue de bodes e de novilhos purificava os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus, como vítima sem mancha, nos purificará a consciência das obras mortas para que prestemos culto ao Deus vivo. Por isso, seu assassinato, interpretados em categorias sacerdotais, serviu para, versículo 28 desse mesmo capítulo, tirar os pecados da multidão, limpar a multidão para que Deus e o povo pudessem se encontrar. Em Hebreus, a morte de Jesus, fruto de sua obediência, é enxergada no movimento do sumo sacerdote que purifica o povo e restabelece a possibilidade de Deus e humanidade conviverem juntos. Não foi Deus quem demandou a morte de Jesus para se satisfazer. Na leitura sacerdotal da vida e do mundo, Deus deseja habitar no meio do seu povo e o sumo sacerdote é o responsável por purificar o povo para que este encontro aconteça. Deus não quer satisfação, Deus deseja intimidade e convivência. E quem possibilita isso é Jesus, o caminho onde Deus e humanidade podem coabitar. Ele é o ponto de encontro entre Deus e a humanidade. Sua obediência radical através do seu sofrimento o levou à perfeição e possibilitou, para todos que lhe obedecem, princípio de salvação eterna. De modo muito sintético, poderíamos pensar em Jesus a partir da teologia sacerdotal da seguinte maneira. Jesus é o local onde Deus e a humanidade se encontram e convivem. Ele limpou, purificou a humanidade e permitiu que Deus fizesse morada no meio do povo. Permanecer em suas palavras, repetir os seus gestos e obedecê-lo é a forma de permanecer puro e coabitando com Deus. Enfim, obrigado pela atenção. Essa foi uma tentativa de ler em Hebreus de uma chave não